Aleluia, glórias a Deus. É uma honra estar com os irmãos essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco de uma maneira poderosa. Mas como Deus tem operado em nosso meio, irmãos? Como Deus tem operado, quantas pessoas têm sido alcançadas mediante essas lives, mediante esses cultos online. Eu tenho certeza que Deus ele está usando muitas pessoas. Entende uma coisa? Quando você clica nesse botão de compartilhar, você está sendo um missionário, você está enviando a palavra de Deus a pessoas. Então eu vou pedir para você, sempre que você estiver participando de um culto como esse, deixa Deus te usar, irmãos. Vidas, elas podem ser alcançadas através do trabalho que Deus fará, através das tuas mãos, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, o capítulo de número 19, 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você vai aí, tomando posse aí da sua Bíblia para fazer menção do texto junto comigo, eu gostaria aqui de mais uma vez pedir para você, compartilhe, irmãos. Quantas vidas estão sendo alcançadas, quantos testemunhos têm sido contado para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1, está escrito assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Observa o que o profeta diz: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Por quê? Pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar. Versículo de número 7, onde nós iremos encerrar a leitura. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Aleluia. Que a tua palavra, Senhor Jesus, flua como rios de água viva, Senhor Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor sare, que o Senhor transforme, que o Senhor mate a sede, e que o teu Espírito, Pai, permaneça e guie em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra que nós lemos aqui agora, ela vai contar sobre um contexto, sobre um episódio na vida do profeta Elias, quando ele recebe uma ameaça e ele acaba fugindo mediante essa ameaça. Só que observe que a história não começa aqui. Aqui já é praticamente o final da história. A história começa muito atrás, quando esse homem, esse rei de Israel, chamado Acabe, ele vai se envolver com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher que não adorava ao Deus de Israel. Então Deus vai levantar esse profeta para profetizar contra o reino e a idolatria deste rei. Então, no meio de todo esse percurso de idolatria que Israel estava passando, Deus levanta o profeta Elias, e ele começa de maneira esplendorosa. Elias, ele começa de maneira já impactante. De que maneira? Elias simplesmente, no capítulo de número 17, vai até o rei Acabe e diz: Assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, nem água e nem orvalho cairá sobre esta terra. Ele diz aqui, ó: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Observa que o povo vivia de agricultura,
Então Elias, ele vem com uma palavra dizendo assim, ó: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho cairá sobre essa terra. A palavra ela é muito impactante. Por quê? Porque embaixo disso que Elias está dizendo, o povo já entende que os próximos anos que viriam seriam anos difíceis. Por quê? Porque o profeta está dizendo: não haverá chuva sobre a face de Israel, não haverá orvalho para regar a face do solo de Israel. E isso aqui é uma complicação muito grande. Por quê? O rei se revolta com isso. Só que o profeta tem um peso muito grande. Por quê? Ele sabe que sobre as suas palavras tem uma autoridade. O rei se revolta, então Elias dá as costas e Deus se manifesta a Elias e diz assim: Elias, você disse que não vai chover. Vou aqui conjecturar o texto, fazer uma ilustração. Elias, você disse que não vai cair chuva sobre a terra, então os próximos dias serão dias difíceis sobre o país. Porém, Elias, faz o seguinte: levanta-te, retira daqui e vai para o ribeiro de Querite, diante do Jordão. O profeta, ele se alega com aquilo. Por quê? Ele sabia que por causa da falta de chuva, a terra talvez não produzisse aquilo que deveria produzir. Então iria faltar alimento e teoricamente, lógico, iria faltar também a água. Só que Deus, ele fala assim, ó: levanta-te daqui e vai para o ribeiro de Querite, e há de ser que beberá do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O que Deus está falando para o profeta: ainda que se levante um tempo difícil por causa da tua palavra, profeta, ainda que se levante um tempo de dificuldade, obedeça a palavra que eu estou te ordenando agora. Vai para o ribeiro de Querite, porque ainda que o tempo de dificuldade se levante, o profeta estará embaixo da provisão de Deus. Ainda que o pão falte para muitas pessoas, o profeta continuará provido. Pastor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? Ainda que os tempos sejam de dificuldade, Deus nunca tirará a mão de prover o alimento necessário sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ainda que os tempos se estreitem, Deus, ele cuidará de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Profeta, se levanta e vai para o ribeiro de Querite. Isso aqui é algo que nos chama a atenção. Jesus, ele fala assim, ó: eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Ou seja, ainda que para todos seja um momento de dificuldade, Deus, ele está dizendo: o alimento necessário para a tua provisão, ele não vai faltar, e ele virá de mim, eu que vou prover. Elias, detalhe: não vai ser qualquer pessoa que vai chegar até você. Eu vou usar aqui um paradoxo, eu vou usar aqui algo que vai confrontar até o teu pensamento. Qual é o pensamento, Senhor? Eu não vou ordenar qualquer pessoa. Obrigado, Bia. Eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. Irmão, se nós formos observar, receber comida da boca de corvo não é algo muito normal. Afinal de contas, eles só comem aquilo que está apodrecendo, ou algo que já está morto em decomposição. Só que Deus, ele vem dizendo assim, ó: eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. O que Deus está dizendo para o profeta? Até aquilo que você não imaginava, eu vou fazer se necessário para te prover. Até aquilo que você não esperava, eu vou fazer se necessário para que a provisão chegue até você. Elias, ainda que chegue da boca de quem você nem gosta, de quem você não quer, o pão vai chegar na tua mesa, a carne vai chegar na tua mesa. E o profeta, ele obedece à voz do Senhor e vai para o ribeiro de Querite. E Deus, ele é o Deus dos improváveis. Passa o tempo, sem chuva, o ribeiro seca. Algo comum de acontecer. Então Deus, ele fala assim: Elias, se levanta agora e vai para uma cidade chamada Sarepta. Por quê? Observa, ali eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Ali eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente.
Se nós formos olhar no termo histórico de Israel, a viúva, na verdade, ela não provia. A viúva, na verdade, ela precisava de provisão. Só que Deus, embaixo da sua palavra, iria colocar o alimento necessário na mão daquela mulher, para que o profeta não ficasse sem alimento. Para você que não entendeu, eu vou explicar. Deus vai abençoar a vida de muitas pessoas, para que a provisão na tua vida nunca falte. Entende algo? Deus vai alcançar pessoas que precisam, vai abençoar a vida deles, e a tua vida também será abençoada pelo que Deus vai fazer sobre eles. Entende uma coisa? A bênção sobre a vida daquela mulher, ela veio de tamanho tão suficiente, que Deus proveu ela, proveu o profeta e proveu o filho dela. Observa algo, quando Elias chega na casa da mulher, ela está fazendo ali um pão, e ela diz: eu vou fazer um pão, para que eu e meu filho coma, e assim nós comamos e morramos. Só que quando o profeta vai, observa uma coisa, quando o profeta vai, aquele decreto de morte já tinha caído por terra. Por quê? Porque Deus já tinha ordenado provisão. Eu vou repetir isso aqui. Quando o profeta vai, a mulher está pensando: eu vou comer um pão com meu filho e vou morrer. Só que Deus já havia mudado o decreto lá atrás, dizendo: sobre a vida dela vai ter provisão sobre você. Entende uma coisa? Todo o decreto de morte, de falência, Deus já fez cair por terra. Por quê? O decreto agora é de provisão. Aonde estava o decreto de falência, Deus está mandando dizer: a fartura vai chegar sobre a tua vida. O decreto que a mulher estava pensando: eu vou comer e vou morrer, na verdade estava de Deus um decreto de abundância. O profeta fala: não, faz um pão primeiro para mim, porque a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até que se cumpram todos esses dias na terra. Essa última palavra que ele diz é muito forte: até que se cumpram todos esses dias na terra. O profeta diz: até que esse tempo passe, não se preocupe. Ainda que você não veja de onde vem o recurso, Deus, Ele vai prover e vai multiplicar aquilo que você tem. Então a mulher faz para o profeta, como Deus não mente. Tudo aquilo que o profeta disse se cumpriu, não faltou. E o tempo se passou. Então Deus disse ao profeta Elias, veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, no 3º ano, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Elias vai e volta até o rei. E quando ele chega até o rei, ele diz assim: ó, manda chamar Acabe para que Acabe venha até mim. Elias encontra um mensageiro de Acabe, que era o profeta Obadias ali, Obadias. Então Elias dá uma ordem aí dizendo: vai lá e diz a Acabe que eu estou esperando ele. O profeta, por enquanto, ele recusa. Obadias, ele fala assim: e se você for embora, Acabe vai me matar. Mas Elias diz: assim diz o Senhor, que eu não me apartarei. Então Obadias vai e avisa: Elias está te chamando. Quando Acabe vem, Elias dá a palavra dizendo assim: ó, o tempo está seco, está faltando chuva. Vamos fazer o seguinte: nós vamos subir o monte Carmelo. Você vai chamar os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azira. Nós vamos oferecer um sacrifício. Os seus profetas vão oferecer um sacrifício a Baal, e eu oferecerei um sacrifício ao Senhor. Vocês não dizem que Baal que provê a terra? Está 3 anos aí sem chuva. Então você ora a Baal com os seus profetas, e eu oro ao Senhor. Acabe falou: fechado, vamos fazer isso. Subiram para o Monte Carmelo. Então Elias fala assim para o povo. Elias se vira para o povo e fala assim: até quando vós cocheais em 2 pensamentos? Se vocês acreditam que Baal é o Deus, siga Baal. Mas se vocês acreditam que o Deus de Israel é o Senhor, então siga o Senhor. Mas não fica cocheando para um lado e para o outro. Então os profetas de Baal, eles começam. Cada um, eles pegam o boi, deitam sobre o altar deles e começam a invocar Baal, chamando para que Baal respondesse com fogo sobre aquele altar. Pois esse foi o acordo: o Deus que fazer descer fogo do céu e consumir o holocausto, esse é Deus em Israel. Então os profetas de Baal estão fazendo isso, clamando Baal para que Baal descesse o fogo.
E passa-se um tempo, nada acontece. Baal, para que Baal descesse o fogo. E passa-se um tempo, nada acontece. Observa algo. Elias começa a caçoar daquele povo dizendo assim, ó, clama mais alto. Por quê? Às vezes Baal está dormindo, às vezes está viajando, não está ouvindo. Então o povo começa a se cortar. Os profetas de Baal começam a se cortar, clamando para que aquele Deus respondesse. Porém nada acontece. Então eles encerram ali a sua tentativa. Chegada a vez de Elias, a primeira coisa que Elias faz, observa uma coisa. Quando Elias se voltou para o povo e disse para eles obedecerem e seguir a Deus ou a Baal, o povo se calou. Quando Elias foi preparar o altar, preste atenção, o altar está derrubado, o altar está quebrado. Elias vai pegar 12 pedras para reconstruir o altar. Você vai perceber aqui, ó, versículo 31 do capítulo 18. Então Elias tomou 12 pedras. Entende uma coisa? Enquanto Elias está carregando pedra, ninguém se levanta para fazer nada. Enquanto Elias está preparando o altar, não levanta uma pessoa do povo para ajudar Elias a carregar aquelas 12 pedras. O povo está calado. Então Elias restaura o altar. Ele faz uma oração. Antes da oração, Elias fala assim, ó: enchei de água cântaros e derrubai sobre esse rego aqui. Observa que no tempo de dificuldade Elias tinha o que as pessoas precisavam. No tempo de dificuldade Elias estava oferecendo em oferta a Deus aquilo que o povo não tinha mais. Ou seja, no tempo de dificuldade, quando as pessoas se apavoram, todos aqueles que são tementes a Deus e obedientes ainda continuam com o necessário. Ainda que as pessoas precisavam de água, Elias falava: derrama, por quê? Aquilo que eu tenho de melhor eu vou entregar para o Senhor, antes de pedir o sacrifício, antes de pedir para que Ele desça com fogo. Irmão, pode faltar tudo, mas aquilo que tem de mais importante, a presença de Deus na tua vida, isso você não perdeu. Ainda que os tempos de dificuldade eles cheguem, a presença de Deus sobre a tua vida ainda continua. Entende uma coisa? Quando as pessoas precisarem, nunca faltará a água do Senhor sobre a tua vida. A água representa o Espírito, a água representa a palavra. Ainda que falte todas as coisas, a presença de Deus e a palavra nunca se apartará da nossa vida. Elias ele deita a água, pede para o povo deitar a água. Então ele vai fazer uma oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste o teu coração, voltar o teu coração. Quando Elias acaba, isso é importante. Quando Elias acaba a sua oração, o fogo desce do céu, consome o holocausto, a penha e as pedras. Meu Deus! Será que alguém já viu isso aqui, pastor? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e lambeu ainda a água que estava no rego. Irmão, até as 12 pedras que Elias fez o sacrifício de colocar sozinho, Deus ele consumiu com fogo. O que ele estava dizendo? Todos os sacrifícios que você tem feito e ninguém tem te ajudado, eu estou recebendo. Deus não recebeu apenas o sacrifício do altar, Deus recebeu o sacrifício das pedras e da lenha. Por quê? Porque todo o percurso que Elias estava tratando, que Elias estava percorrendo, ainda que ninguém o levantou para o ajudar, Deus estava reconhecendo cada passo que ele estava dando, cada esforço que ele estava fazendo. Entende uma coisa? As orações que você tem feito não têm passado em vão. Os pedidos que você tem feito não têm passado em vão. Os clamores que você tem levantado não têm passado desapercebido. Deus está atento a cada esforço que você tem feito. Deus está atento a tudo aquilo que você tem feito com a obra das suas mãos.
E Deus ele responde com fogo, consome o holocausto, lambe a água, a pedra, o pó, tudo que estava lá, até a água do rego foi embora. Por quê? Nada que Elias fez ficou em vão, tudo Deus recebeu. Então vamos lá. Quando Elias observa algo, quando o fogo desce do céu, todas as pessoas que estavam lá, que tinham ficado quietas, eles se prostraram e disseram: só o Senhor é Deus. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus ossos e disseram: só o Senhor é Deus. Todos aqueles que estavam calados no momento do sacrifício, todos aqueles que estavam calados pensando assim, será que o que esse cara está falando? Quando viram a resposta de Deus sobre o sacrifício do profeta, reconheceram o Deus que lhe servia. Pega essa palavra. Quando as pessoas verem o sinal que Deus fará sobre a tua vida, até aqueles que não falaram nada ou que duvidaram vão ter que reconhecer: só o Senhor é Deus na vida desse profeta. Entende algo? Ainda que se calem, ainda que zombem, ainda que tirem sarro, Deus ele está atento a cada esforço. E ainda que duvidem, vão ter que ver e contemplar o Senhor responder cada oração que sair da tua boca. Oh, aleluia. Então Elias, ele vendo que os profetas de Baal, os profetas de Azira, ficaram todos perplexos e amedrontados, Elias levou esses profetas para um lugar e matou todos eles. Então dá-se início o capítulo de número 19, aonde nós lemos: Elias mata todos os profetas e ele sai. Acabe volta para o trono, Acabe volta para o reino. Então Acabe vai falar para Jezabel: Jezabel, Elias matou todos os teus profetas. Jezabel se enfurece e diz assim: então diz assim para ele, que façam os deuses comigo, se de certo amanhã ele não estiver da mesma maneira que ele fez com meus profetas. Então o servo foi até Elias. O servo foi até Elias e disse assim: Jezabel disse que vai te matar. Um dos servos de Jezabel foi até Elias e disse assim: Jezabel falou que vai te matar. Por quê? Você matou os profetas dela. O mensageiro chegou até Elias e aconteceu isso. Então a palavra de Deus diz assim: e ele foi ao deserto, a caminho de um dia. Ele foge e deixa o servo dele em Berseba e vai para o deserto. Ele foi ao deserto a caminho de um dia, a sentar-se debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Observa uma coisa, fica atento ao texto e às palavras que nós proferimos. Jezabel disse: eu vou matar Elias, da mesma maneira que ele matou os meus profetas. Elias foge para o pé de zimbro e fala assim: eu quero morrer. Entende uma coisa? A angústia que o profeta estava fez ele dizer que queria morrer, mas ele não queria. É que a angústia dele estava tão profunda a ponto dele sentir ânsias de morte. Mas pastor, por que Elias não queria morrer? Porque se Elias quisesse morrer, era só ele ter ficado onde ele estava, Jezabel ia matar. Mas o profeta, ele sai como um pedido de socorro para Deus, dizendo: Senhor, toma agora a minha vida. Por quê? Aí ele explica o porquê. Ele explica o porquê que ele está com ânsias de morte naquele momento, com sentimentos de morte. Ele fala: por quê? Pois não sou melhor do que os meus pais. Para a gente entender essa oração de Elias, a gente tem que entender o contexto e a priori do que significa a palavra pais. Quando Elias está dizendo sobre pais, ele não está falando sobre os pais dele, de onde ele veio. Ele está falando da sua história. Ele está falando de Abraão, ele está falando de Moisés, ele está falando de Isaac, está falando de Jacó. Por quê? Observa uma coisa. Quando o povo estava cativo no Egito, Moisés veio com a mão poderosa de Deus e tirou o povo do Egito. Ou seja, teve resultado.
Quando Deus chamou Abraão dizendo assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, a terra que eu te mostrarei, Abraão saiu e teve resultado. Quando José foi levado para o Egito, mesmo como escravo, teve resultado sobre a vida de José. Todo o povo foi salvo na época da seca. Mas Elias está ali dizendo assim, ó, o nosso Deus é o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel. Se convertam, não cochinem em dois pensamentos, não cochinem em dois caminhos. E mesmo com todos os sinais, Elias olha para si e ele vê a vida daqueles que ele tem orado, e as pessoas estão do mesmo jeito. Ainda que Elias tenha clamado, a vida das pessoas que ele tem orado continua do mesmo jeito. Então ele fala, os meus pais tiveram resultado, só que eu olho para a minha vida, Senhor, e eu não me vejo melhor do que eles. Oh, Espírito Santo de Deus. Elias se compara. Oh, arrepiou aqui. Elias se compara, por quê? Porque ele vê todo o seu esforço, ele vê todo o seu sacrifício, e ele não vê resultado acontecendo. O povo continua do mesmo jeito. Então ele fala, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, por esse motivo toma a minha vida. O meu ministério não está sendo suficiente, a minha obra não está sendo concluída. Então a angústia de Elias era o quê? Era ele olhar, só que a situação do povo continuava a mesma. E ele explica depois isso aqui na oração. Ele fala assim, ó, todo o povo, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Ou seja, o povo continua o mesmo. O meu ministério não está tendo valia para esse povo. O meu ministério não está tendo valia para esse povo. Então faz o seguinte, eu não consigo ser melhor que eles. Tira a minha vida, Senhor. O meu ministério não está tendo mais valia, não está tendo mais importância, não estou dando crédito porque eu estou falando. Só que entende uma coisa, pega essa palavra. Quando o profeta estava pensando que a oração dele, minha bispa, não fazia sentido, Deus estava com um pensamento totalmente diferente olhando para ele. Porque da vida dele ainda viriam muitas pessoas, da vida dele ainda viriam muitos sinais. Deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro, e eis que então um anjo lhe tocou. Entende uma coisa? Nesse teu momento de angústia, de achar que o teu ministério não está tendo mais valia para as pessoas que estão ao teu redor, Deus vai enviar anjos em teu favor para trazer a provisão e dizer, filho, levanta-te, porque muito longo ainda é o teu percurso, muito longo ainda é o teu caminho. Entende uma coisa? Ainda que você tenha proferido palavras para os teus filhos, para os teus pais, dizendo assim, a palavra do Senhor é essa, a vontade do Senhor é essa, mas pastor, parece que eles não ouvem, parece que eles não escutam, parece que a vida deles não muda, parece que eles não querem saber. Entende uma coisa? Haverá sinais da parte de Deus através da tua palavra, através das palavras que saem da tua boca. A tua casa ainda será transformada, a tua família ainda será transformada, os teus filhos vão seguir o caminho do Senhor. Entende uma coisa? O clamor que tem saído, o teu ministério, ainda que você não veja, tem surtido efeitos no mundo espiritual. Satanás tem pedido terreno através da tua oração, Satanás tem batido retirada através da tua oração. A tua casa será um lar de paz e um lar da presença do Senhor. O profeta Elias está pensando assim, ó. Ele olha para a casa dele e pensa, Senhor, o povo continua o mesmo, mas entenda, todos os sinais de Deus através da tua vida servirão de testemunho para que eles se convertam. Então o anjo levantou, tornou-se segunda vez e disse, Elias, levante e come, porque muito longo será o teu percurso. Elias levantou e comeu. Elias levantou, comeu e andou mais 40 dias ali. Versículo 9, ele entrou numa caverna. As primeiras vezes que Deus veio falar com Elias, Deus enviou o anjo. Só que quando Deus se apresenta de novo, Deus não envia anjo. Versículo 9. Então o Senhor veio a ele e disse, Elias, o que fazes aqui? Aí Elias vai dizer algo, ó. Ele vai explicar o porquê que ele está lá. E você vai ver que a vontade dele, a tristeza dele tinha um motivo. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu e buscam a minha vida para tirar. Então você vê que a tristeza dele era a falta de conversão do povo.
A tristeza dele era a falta de posicionamento do povo. Mas entende uma coisa? Ainda que você não veja sinais, não desista da tua família. Ainda que você não veja sinais, não desista da tua casa. Ainda que você não veja sinais, não desista do teu ministério. Eu sei que nesse tempo de crise muitas pessoas têm ficado confusas. Muitas pessoas, como o povo de Israel, têm cocheado entre dois pensamentos. Mas permaneça embaixo da vontade de Deus, porque no tempo certo Ele vai se levantar e vai te mostrar sinais da parte dEle. Então Elias, o Senhor tem sido muito zeloso. Então Deus fala assim: Elias, eu já conheço essa história. Faz o seguinte, sai aí para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passeava. Observa aqui, Elias sai segundo a ordem do Senhor, vai para o monte, e o Senhor começa a passear. Só que quando o Senhor está passeando, observa, quando o Senhor está passeando, vem um vento, e Elias tira os olhos do Senhor e passa a prestar atenção no vento, e procura Deus no vento, só que ele não vê Deus no vento. Então vem um terremoto, e a Bíblia diz: porém Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento. Então, depois do terremoto, porém, vem o fogo. Elias começa a prestar atenção no fogo. Entende uma coisa? Observa aqui, pega os 3 parâmetros que nós encontramos no texto. Deus está passeando, se levanta o vento, o terremoto e o fogo. Elias está olhando para onde? Para tudo, menos para Deus. Foi por isso que Pedro afundou. Jesus está vindo, Pedro está andando. Quando Pedro para, olha para o vento, ele afunda. Elias, tira o olho do vento, tira o olho do fogo, tira o olho do terremoto e volta novamente a olhar para Deus, porque ele continua no mesmo lugar. Elias, Deus está passeando. Só que você está preocupado com tanta coisa, os dias têm passado e você não tem visto que a presença dele continua contigo. Então sucedeu que depois disso tudo veio uma voz mansa e delicada. Observa. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs sentado na caverna. E eis que veio dele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus estava no mesmo lugar, só que Elias estava preocupado com tanta coisa que tirou a visão do Senhor. Elias, entende uma coisa: coloca a tua visão em Deus, porque a direção dele ainda é a mesma. O que você está fazendo escondido? O que você está fazendo na caverna? E aqui eu já me caminho para o final. Elias vai repetir de novo: Senhor, eu tenho um filho muito zeloso. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Deus fala assim: Elias, fala o seguinte: você está achando que teu ministério acabou, não está, Elias? Ilustrando a história, estava pedindo a morte. Então Elias achava que o ministério dele tinha acabado. Então o Senhor disse: vai, volta pelo mesmo caminho de Damasco. Chegando lá você unge a Azael, versículo número 15, rei sobre a Síria. Você vai ungir a Ninsi, rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Meu amigo, olha que poderoso isso aqui, Bia. Quando Elias tinha achado que o ministério dele tinha acabado, Deus mandou ele ungir 2 reis e um profeta. Meu amigo, isso é final de ministério? Deus tinha dado a ordem a Elias: Elias, você pensa que o teu ministério acabou, não acabou? Mas através da tua mão ainda vai sair 2 reis e um profeta, meu amigo. Tu está achando que acabou? Não, teu caminho ainda continua. Muitas pessoas ainda sairão debaixo da tua unção. Irmão, muitas pessoas ainda vão se converter através da tua palavra. Essa palavra vai para você que está aí na tua casa pensando assim: ó, Senhor, e agora aqui o que eu vou fazer? Deus está falando: profetiza, o teu ministério não acabou. Senhor, e agora o que eu faço? Deus está falando: para de olhar para o vento, para de olhar para o terremoto, para de olhar para o fogo, passa a olhar para mim. A minha presença continua aí com você. Eu não te abandonei não, eu continuo contigo. Elias, se levanta. Para quê, Senhor? Você deitou no pé debaixo do pé de zimbro com ânsia de morte, pedindo a morte. Mas não é dia de você morrer não. Tem muito caminho ainda para você andar. Eu gostaria que você agora na sua casa, você que achava que o teu ministério tinha acabado,
Você achado que os próximos dias seriam dias difíceis, entende uma coisa? A presença de Deus continua contigo. Para de olhar para o vento, para de olhar para o terremoto, para de olhar para o fogo. Está procurando Deus aonde? Na voz mansa. Deus está dizendo, a minha presença continua contigo. Eu estou passeando do teu lado, você não está percebendo. Elias, você tem que sair do lugar onde você está distraído. O que é que tem distraído? Qual lugar que tem distraído? Será que é esse celular que você não abandona mais? Será que são as redes sociais que você não abandona mais? Entende uma coisa? Se for para buscar rede social, busque algo de Deus. Se for para buscar alguma coisa no Google, busque algo de Deus. Se for para ouvir uma palavra, ouça algo da parte de Deus. Não fique atentando para a vida dos outros ou o que está acontecendo, não. Deus está do céu dizendo, a minha presença continua aqui. Para de olhar para o vento. A tua vida ainda será muito usada pelo Senhor, o nosso Deus. O Espírito Santo ainda vai levantar muitas pessoas através da tua vida. Você que pensava que o teu ministério acabou, não acabou não. O que acabou foi o intento de Satanás sobre a tua vida, porque o teu ministério continua, a tua casa continua, a tua vida continua, a tua família continua. O que foram frustrados foi os planos de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te levante, te ponha de pé e que suceda muitas bênçãos e vitórias sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?